Antes da gente começar a falar sobre necessidade de validação externa, eu já quero propor um exercício logo de cara. Imagine que você precisa se apresentar para alguém, mas você não pode usar nenhuma relação que você tenha na sua vida com outro ser humano para explicar quem você é. Então você não pode falar que você é mãe de alguém, que você é filho de alguém, você não pode falar das relações com seus colegas de trabalho, com seus amigos. A ideia é você se descrever em relação a você, sem contar com outra pessoa. Pode pausar o vídeo, eu te espero. Fez o exercício? Beleza, agora a gente vai mudar um pouco as regras. Você está liberada para descrever quem você é em relação às outras pessoas. Você pode falar da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, dos seus clientes. Agora me responde uma coisa. Qual dessas apresentações ficou mais completa? Aonde que você conseguiu verdadeiramente falar sobre quem você é? Você notou como é difícil a gente se descrever, se definir sem as referências externas? E é através desse exercício que a gente já começa eliminando um mito logo de cara. Nós não somos seres individuais que aprenderam a ser sociais. Nós somos seres sociais que passam por um processo de individualização. Quando vocês sentem dificuldade em se descrever sem mencionar outras pessoas, vocês estão apenas sendo fiéis à arquitetura neural que vocês receberam. Hoje em dia, se você faz uma busca na internet sobre essa necessidade de validação externa, você vai encontrar demais as pessoas falando sobre como é prejudicial você buscar essa validação. Quanto você se basta e quanto você precisa acreditar na sua potência, nas suas possibilidades e que isso basta. Só que se você já tentou seguir essa linha, ou isso não durou muito, ou você nem conseguiu alcançar esse lugar de desapego completo. Porque fazer isso envolve necessariamente um desequilíbrio no funcionamento do seu cérebro. Portanto, gente, nessa nossa conversa aqui, a gente vai falar a real de como as coisas realmente funcionam na nossa cabeça. E a ideia não é eliminar a necessidade de validação externa, mas encontrar o equilíbrio saudável entre seguir a nossa biologia e o processo natural da individualização. Primeiro ponto, a nossa identidade é cocriada. Não existe um eu independente das nossas relações. Se você prestar atenção, quando você pensa sobre você mesma, você também está dizendo que existe alguém em relação a outra que se observa. Isso por si só já é uma pira desgraçada. A gente não consegue ter uma objetividade completa em relação ao nosso pensamento sobre nós mesmos. Toda vez que eu trago selfie, eu estou dizendo que algo observa esse selfie. O segundo ponto fundamental é que a gente sempre vai precisar de referências externas para entender aonde nós estamos em relação ao nosso desenvolvimento, às nossas possibilidades, na hierarquia social. Tudo isso conta, tudo isso ajuda a moldar a nossa identidade, os nossos comportamentos, as nossas crenças. A gente precisa disso para o nosso mundo fazer sentido. O problema, então, não é buscar pela validação, mas é como buscar e de quem nós buscamos. E para deixar de uma vez por todas escrito em pedra aqui para nós, qualquer processo de autoconhecimento que não inclua os nossos relacionamentos está obrigatoriamente incompleto. Todo o processo de autoconhecimento necessita de um olhar externo e um olhar interno. E essa avaliação, gente, ela acontece num modo quase que inconsciente. Nós estamos consistentemente fazendo esse movimento. A gente observa o mundo, traz para nós, observa como isso senta, como que está nosso universo interno e traz para fora de novo. Esse é o fluxo da nossa movimentação no mundo, da nossa existência. Todo mundo faz isso. E quando a gente bloqueia um desses caminhos, a gente começa a ter problema. Agora vamos dar um passo em direção a essa maturidade do entendimento da validação externa, tá? Vamos falar de alguns tipos de validação. O primeiro deles sendo o mais básico, o mais primitivo, que é a validação de segurança. Esse entendimento que a gente tem se a gente pertence a um grupo ou não. E esse tipo de validação vai se desdobrar do nosso estilo de apego. E o nosso estilo de apego é anterior à nossa linguagem. Ele vai se desenvolver a partir da sensação de segurança ou não
que nós tivemos com os nossos primeiros cuidadores. Então, essas primeiras experiências que nós tivemos na nossa infância com os nossos cuidadores moldam a forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas ao longo da nossa vida. Se a gente desenvolve um estilo de apego mais seguro, a gente consegue criar uma dependência saudável. Nós somos pessoas confortáveis com a intimidade, nós somos pessoas confortáveis com a imposição de limite, nós somos capazes de desenvolver relações estáveis, confiantes, conseguimos comunicar as nossas necessidades de forma clara, enfim. E aí tem os estilos de apego que são inseguros, que têm um monte de características que tornam as relações mais difíceis. Desconforto com a intimidade, uma dependência desequilibrada, dificuldade na expressão das emoções, e tudo isso vai impactar nessa necessidade da validação externa, se ela está mais equilibrada ou mais desequilibrada. Então a ideia aqui é que eu comece com o copo furado, né? Como é que eu vou encher esse copo? Não tem fim o negócio, não tem um limite da validação externa que vai suprir as necessidades desse copo. E é claro que a pessoa vai viver nessa angústia, né? Sempre uma insegurança, sempre uma sensação de não pertencimento. Isso é muito terrível. O segundo tipo de validação é validação de competência. Então, o quanto eu me sinto útil dentro de um grupo, o quanto eu sinto que eu sou uma peça que contribui para esse grupo evoluir. E isso vai ativar os nossos sistemas de recompensa, porque eu tenho um reconhecimento das minhas habilidades. E olha o movimento interno e externo acontecendo de novo. Eu preciso ter noção de que eu consigo me desenvolver, eu preciso conseguir ter essa visão de desenvolvimento na minha própria vida e também a partir da validação dos outros. Alguém reconhecer o meu trabalho, alguém me incluir num processo importante porque sabe que eu dou conta daquilo. As coisas estão sempre se comunicando. Só que se eu tenho um desequilíbrio aqui, isso começa a se manifestar de alguma forma. Então, síndrome do impostor, eu nunca acho que é suficiente, eu sou extremamente sensível a críticas, eu posso até entrar naquela questão do perfeccionismo, que está longe de ser uma qualidade, que está longe de ser uma segurança real. E é claro, eu não acho um fim para isso, né? Então, primeiro eu falo, não, se a pessoa me der um bom feedback, para mim significa que, show, fiz um bom trabalho. Aí quando vem esse feedback, ela não tem essa sensação de alívio. Está sempre comprometida, olha lá, o copo furado de novo. O terceiro nível de validação é quase que um nível mais sofisticado, que é a validação da nossa autenticidade. Aquela confirmação de que nós somos vistos como nós somos de verdade. A pessoa nos reconhece, a pessoa nos aceita, as pessoas compreendem a nossa singularidade. É aquele sentimento de que você pode ser verdadeiro com as pessoas ao seu redor. E se a gente está falando do copo furado, que não está fazendo esse movimento interno e externo, a gente está falando daquela pessoa que sempre se fere. São aquelas pessoas que têm a sensação de sempre precisar usar uma máscara, que não conseguem atingir o lugar da vulnerabilidade funcional. Fez sentido para vocês? E agora vamos fazer uma reflexão. Aonde que vocês sentem que o copo de vocês está mais furado? Ou será que é tudo meio equilibrado, tá vazando água em tudo? Qual é o tipo de validação que vocês buscam que está em maior desequilíbrio hoje? E aí, entrando numa parte até meio filosófica aqui da nossa conversa, né? Quando a gente vai falando dessas coisas de necessidade de validação, estilo de apego, a gente percebe que nós somos, sim, muito individuais, nós temos as nossas características, a nossa identidade, ao mesmo tempo que nós somos muito universais, nós compartilhamos demais essas necessidades. A gente tem ali coisas básicas que a gente precisa para nos desenvolvermos como seres funcionais saudáveis e também nós somos seres contextuais. O ambiente em que nós estamos inseridos vai determinar muito de qual versão nossa nós vamos expressar, de quais necessidades nossas estão mais latentes ou menos latentes. Reconhecer tudo isso, gente, demanda uma adaptação, uma flexibilidade, um olhar muito maduro para essas necessidades e para essa construção da nossa identidade. Sem o movimento da expansão, a gente começa a ficar mais estagnado, a gente começa a perder possibilidades, a gente vai ficando enferrujado na nossa própria história, mas só se direcionando a ele, só tendo movimento de expansão, a gente começa a virar aqueles camaleões sociais, ou pessoas que não encontram de fato uma autenticidade, porque o movimento interno é tão importante quanto. Beleza, mas e como é que eu sei que eu estou em desequilíbrio com a minha necessidade de validação externa? Primeiro ponto, quando essa necessidade ela é compulsiva.
essa busca constante, sem fazer movimento interno, e de qualquer pessoa. Então eu não vou discriminar, eu vou querer ser aceito por todo mundo, todo tipo de gente, extremamente sensível a críticas. Essa identidade instável demais, a gente não tem uma essência, a gente não tem um senso de valor que nos orienta. Uma dificuldade extrema em tomar decisão, sempre precisa buscar a opinião dos outros, sempre precisa buscar esse ok de seguir por um caminho ou pelo outro. Essa paralisia, aliás, ela é um ponto bem importante, ela é um ótimo sinalizador de que a nossa dependência da validação externa está demais da conta. Quando a autoestima, que deveria ser algo que vem de dentro, é extremamente abalada pelas opiniões dos outros. Ou seja, eu estou falando de alguém que perdeu a referência interna. E é claro que a gente tem algumas perguntas que podem nos orientar para entender se a gente está tendo uma relação saudável ou não com essa necessidade. A primeira pergunta para a gente fazer esse checklist neural é sobre qual é o tipo de validação, qual é a necessidade que está por trás dessa busca. Segurança, competência, autenticidade? Isso começa a clarear o caminho para a gente. É algo no sentido mais técnico? Eu estou buscando encorajamento? Eu estou buscando alguém para celebrar alguma coisa comigo? Para reconhecer um processo comigo? Nem toda validação é nutritiva. A gente sabe quando a pessoa está falando da boca para fora, quando é alguma coisa automática, quando a pessoa não tem conhecimento do nosso processo, das nossas possibilidades, se ela não tem conhecimento do contexto que eu estou inserida. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Nossa maturidade orientando essa escolha da fonte de validação. Na próxima vez que a gente se perceber nessa busca, ou quando alguém dá esse feedback para nós, seja ele positivo ou negativo, como isso ressoa na minha experiência interna? Como que vai ser o processo de integração dessa informação que eu estou tendo? Qual parte desse feedback faz sentido para mim? Aonde eu me reconheço, aonde eu não me reconheço? Como que acontece esse equilíbrio da informação que chega para as informações que eu já tenho dentro de mim? Tá fazendo sentido para vocês a nossa conversa até aqui? Eu acho que esse vídeo já está muito longo. O importante é que a gente reflita sobre tudo isso que foi falado, que a gente vá ajustando esses conceitos que muitas vezes a gente já cristalizou na nossa vida de que não, só a nossa opinião importa e a gente tem que seguir firme no nosso caminho, né? Sendo que a gente precisa dessas referências. A gente precisa saber equilibrar essa expansão e integração, porque isso é o saudável, é assim que os seres humanos aprendem a ser funcionais na própria vida. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários. Trocas são muito importantes, ouvir relatos e organizar as nossas ideias tem muito valor. Eu vejo vocês na nossa próxima conversa. Beijos!